E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos estudar o método da variação de parâmetros. Ele é um método onde a gente começa a partir da equação homogênea, encontra as soluções dela e vamos encontrar, muito parecido quando a gente fez aquele processo das raízes repetidas, né? A partir da solução da equação homogênea associada, né? Nós vamos encontrar uma solução particular da equação não homogênea, tá bom? A gente sabe que a equação homogênea vai nos dar uma combinação linear entre elas, né? Entre essas soluções, multiplicado por suas constantes, claro, uma combinação linear multiplicada por suas constantes. Então, vamos considerar que essas constantes, agora, para ser a solução particular da nossa EDO original, nós vamos considerar que elas são funções de t, de x, dependendo do caso que a gente esteja analisando. E a partir dela, nós vamos impor uma condição, tá certo? Que nesse momento a gente só acredita, né, que ela é para simplificar, tem uma justificativa matemática por trás, mas só nas aulas à frente você consegue entender essa justificativa. Hoje você vai acreditar que isso vai simplificar os seus passos, né? E a partir dessa condição, já é uma primeira equação que eu guardo, eu continuo desenvolvendo os cálculos e ao final aparece uma segunda condição, terminando o nosso método para encontrar quem são essas constantes, resolvendo um sistema de equações, né? Um sistema de EDO, né? Tá certo? Um sistema de EDO. E esse sistema de EDO vai ter sempre solução. Por quê? Porque quem vai ser os coeficientes, ou seja, os coeficientes são as soluções particulares e suas derivadas, ou seja, o Wronskiano da minha solução, da minha equação homogênea. E se ela é a solução da minha equação homogênea, forma um conjunto fundamental, então esse Wronskiano é sempre diferente de zero. Tá bom? Então é por trás disso tudo isso aí que está o método da variação dos parâmetros. É isso que a gente vai fazer, tá bom? Vamos apresentar primeiro o método, ok? Vamos apresentar aqui primeiro o método, detalhe, detalhe, depois resolver dois exemplos para que vocês fixem bem o conteúdo. Bom, primeiro é o seguinte, vamos agora voltar às equações não homogêneas. Nós estamos interessados em resolver equações desse tipo, né? Ó, y' mais p de x, y', q de x, y, r de x, tá bom? Ou vou considerar para essa aula as constantes a, q de x e y sendo constantes, tá bom? Para essa aula aqui eu vou considerar sendo constante esses números que multiplicam a y' e y. Bom, nós sabemos que estamos interessados em primeiro lugar, encontrar uma solução, né? Então, seja YH, ou seja, uma solução, ela seja solução da equação homogênea, né? Solução da geral, né? Do problema homogêneo, ou seja, da nossa EDO homogênea. Percebam que a diferença dessa equação aqui para a outra é porque agora, ao invés de ser o R de x, eu tirei o R de x e igualei a zero, tá certo? E aí eu continuo nosso método. Vamos encontrar uma solução particular do problema não homogêneo, ou seja, estou interessado naquela primeira equação, onde aqui não era zero, aqui era R de x, tá certo? R de x. Então, estou interessado nessa daí. Mas para isso, o que eu faço? Eu vou pegar a minha EDO, a minha solução particular, né? Essa minha solução da minha equação homogênea, tá certo? Da minha equação homogênea. E aí, no lugar de K1 e K2, eu vou colocar, no lugar de K1 e K2, eu vou colocar C1x, C2x, ou seja, são duas funções que dependem de x. Percebam que aqui é a mesma, né? Ó, y1 e y2, é as soluções do nosso problema homogêneo. Ou seja, você já sabe que para resolver equações daquele tipo, EDO daquele tipo, você tem que começar primeiro resolvendo a EDO dela a homogênea, né, associada. Então, iguala a zero e resolve e encontra as suas raízes, porque é a partir dela que a gente vai partir para encontrar essa solução particular. Bom, se eu estou dizendo que essa solução particular, eu vou precisar tanto da derivada primeira como da derivada segunda, né? Como nós temos duas funções C1 e C2, estamos livres para impor, claro, mais uma condição adicional. Vamos impor essa condição inicial que simplifique na resolução, tá certo? Vamos calcular logo as derivadas, daqui a pouco a gente fala na condição que a gente vai usar. Calculando a derivada dessa função, lembrando que aqui é o produto, né, entre duas funções, né? Produto entre duas funções. Então, vai ser a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar, vezes a segunda derivando. Depois eu derivo C2, certo?
yx, e aqui eu vou depois C2 sem derivar e derivar minha segunda, tá bom? Usando aí a regra do produto, né, para derivadas. Bom, para simplificar, a condição que eu disse a vocês, que no momento eu quero que vocês acreditem, é essa condição aqui que eu escolhi. Eu vou dizer que esse produto aqui vai ser sempre igual a zero, tá bom? Então, C1, né, linha, C2 linha, vezes Y2, isso aqui vai ser sempre igual a zero. Lá na frente, isso vai fazer sentido para vocês, tá certo? Porque impor essa condição, né? Por enquanto, você acredita que é para simplificar esta expressão. Dando continuidade, né? Desse modo, nós temos o seguinte, porque nós tínhamos isso aqui, e aí foi o que eu fiz. Esse termo, aqui, e esse termo aqui, somados, vai ser igual a zero. Então, vai sobrar só esse termo, aqui, e sobrar esse termo. E a nossa derivada agora é essa, e agora eu vou derivar novamente isso, tá certo? É isso que a gente está fazendo. Então, derivando, essa nossa derivada ficou apenas dessa forma, como eu expliquei a vocês anteriormente, e nós vamos derivar a segunda vez. Então, vai ser a derivada de C1, tá aqui, vezes a segunda sem derivar, mas ela já vinha derivada. Aí, C1 sem derivar, vezes a derivada de Y1. Y já tinha uma derivada, vai ficar a segunda derivada dela. Aí vai ficar C2 derivando a primeira vez, e depois repetindo Y2', mas ela já estava derivada. Depois C2 sem derivar e derivo novamente Y2, fica Y2', tá certo? Bom, o que eu vou fazer? Eu tenho uma primeira derivada e tenho uma segunda derivada. Eu vou substituir na minha equação inicial, tá certo? Na minha equação inicial, tá bom? Lembrando, né, que Y1, né, Y1 e Y2 são soluções, ou seja, Y1, quando eu faço derivado ela, se eu substituir lá na nossa primeira, né, EDO, na nossa EDO homogênea, ela vai ser igual a zero, tá certo? Vai ser igual a zero. O que ele fez aqui foi só isolar, tá bom? Ele isola o nosso Y1, então Y1, duas linhas, né? É igual a menos, passando para o outro lado aqui, né? Menos menos P vezes Y' menos QY1. E aí faz a mesma coisa, claro, com Y2. Lembra que essas soluções são as soluções para a nossa EDO homogênea, né? Y2 mais Q' aqui, né? Y2, isso aqui é igual a zero, tá certo? Então, ele faz a mesma coisa, isola, e aí eu vou poder substituir, né? Ó, Y2', ele é C', Y', tá aqui, tá certo? C1, Y', é a C1, certo? C1x, vezes Y2. Y2, no lugar de Y2, eu coloco isso, ó, tá certo? Menos P vezes Y'1, dá menos Q Y1. E aí eu repito, né, de novo. C2' vezes Y2' mais C2, certo? Vezes C2 aqui, né? Y2. No lugar de Y2, eu faço a substituição. E aí começa a fazer aqui as contas necessárias, né? Meio pelos extremos, coloca P aqui em evidência e coloca Q aqui em evidência, tá certo? Colocamos todos aqui em evidência. E ó, o que é que vai acontecer aqui, ó, pessoal? Se eu substituir, colocar tudo para o outro membro, nós vamos ficar com a seguinte situação, ó. Para que vocês entendam a segunda condição que vai aparecer aqui, ó. C'1, Y', mais C2' vezes Y2' igual, esse menos PY', eu vou botar para o mesmo membro que está o Y2. E esse menos Q também. Então vai ficar como? Y2, uma solução particular, mais PY', certo? Particular, mais QYP. Pessoal, isso daqui é a nossa EDO. Nós começamos nossa questão preocupado em resolver que tipo de EDO? Y2' mais PY' mais QY igual a R de X, lembra? E eu comecei dizendo, ó, nós estamos atrás de uma solução para essa EDO, uma solução particular. Então, isso aqui é uma solução particular, tá certo? Então, isso significa dizer que o nosso C1' vezes Y'1
mais C2' vezes Y2. Isso daqui vai ser igual a R de X. R de X. Tá certo? E essa é justamente a nossa segunda condição, tá bom? E essa daqui é a nossa segunda condição, ou seja, C' 1 e CY' 1 mais C2' mais Y2' é igual a R, tá certo? Igual a R. Então nós temos duas condições, pessoal. Dessa forma nós temos duas condições. A primeira que a gente impôs, que era igual a zero, e a segunda que apareceu naturalmente, tá certo? Que apareceu naturalmente. Então para mim encontrar, lembrem-se que o objetivo é encontrar C1x e encontrar C2x. Esse aqui é o objetivo, tá certo? Quem é o determinante, né, a matriz dos coeficientes, se fosse um sistema linear, né? Quem seria aí, ó? É justamente o determinante disso aí, é y1, y2, y' 1, y' 2. Isso aqui é justamente o nosso Wronskiano, tá certo? O Wronskiano de y1 e y2. Como y1 e y2 são soluções da nossa equação homogênea, ou seja, formam um conjunto fundamental, a gente sabe que esse determinante aí é diferente de zero. Logo, existe solução e tem como encontrar. Quando eu resolver esse sistema, pessoal, eu não encontro C1 e C2 diretamente. Eu encontro quem? Eu vou encontrar as derivadas de C1 e a derivada de C2. E é claro, para me descobrir quem é cada um, basta integrar, tá certo? Basta integrar. O determinante Wronskiano, como eu acabei de falar a vocês, é diferente de zero, tá certo? Logo nós resolvemos os sistemas e determinaremos expressões para as derivadas de C1 e C2. E aí, integrando essas expressões, obtemos os coeficientes, né? Os coeficientes da solução particular. Tá bom? Vamos ver isso na prática, né? Vamos resolver um exercício sobre isso. Eu vou resolver nesse exercício aqui. Eu vou fazer dois exercícios agora, tá? Fazer esse, depois vamos fazer esse. Esses dois exercícios. Então, no primeiro exercício, eu vou mostrar o processo todo, do início ao fim. No segundo, a gente já vai dar alguns pulos, né? Eu vou mostrar a vocês como vocês podem fazer para ir um pouco mais rápido na solução, tá certo? Primeiro, o processo completo. Então, vamos lá. Vamos resolver. Primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é resolver a EDO homogênea associada, né? Então, nós vamos ficar com y, duas linhas, menos 3y' mais 2y igual a zero. Essa aqui é a nossa EDO homogênea associada. Bom, como é que eu resolvo equações desse tipo? Nós começamos, nós temos, aqui eu já vou poder fazer um pouco direto, né? Nós temos a equação característica, equação característica daqui associado a ela. Quem é a equação característica associada a ela? R ao quadrado menos 3R mais 2, isso aqui igual a zero. Então, eu preciso saber descobrir quem são as raízes dessa equação. Quais dois números, pessoal, que somados, chamado de R1 e R2, R1 mais R2, dois números que somado dá 3 e que o produto entre eles seja igual a 2, ou seja, usando aí a relação de Girard, né? Então, R1 aqui vai ser igual a 1 e R2 vai ser igual a 2. Concorda? 1 mais 2 dá 3 e 1 vezes 2 dá 2. Beleza? Então, vamos lá. E aí eu vou continuar aqui fazendo as nossas operações. Encontramos. Então, quem são as soluções particulares, né? Quem é as soluções particular? Então, a solução na verdade, particular não. Qual é a solução para a nossa EDO homogênea? Quem é a solução para a nossa EDO homogênea? Vai ser, vamos chamar de K também, né? K1 vezes a exponencial de T, né? Porque uma das raízes aqui é só 1, né? Então, de T, mais um K2 vezes a exponencial de 2T. Então, essa daqui é a solução para a nossa EDO homogênea, né? Ou seja, ela é solução para essa EDO homogênea. Mas eu estou interessado em encontrar a solução, uma solução particular para a nossa EDO original. Como é que a gente vai fazer? Né? Então, queremos encontrar, né? Nós queremos encontrar
uma solução particular, vou chamar de YP, uma solução particular, da seguinte forma. Vamos lá, a seguinte forma. Qual é essa forma? Nós queremos uma solução particular que ela seja assim, C1x vezes a exponencial de t mais C2x vezes a exponencial de 2t. Isso que é justamente eu substituir K1 e K2 por C1 e C2, são funções agora, né? Em relação a x, são funções. Então, continuando aqui, eu vou precisar da derivada, claro, né? Calculando aqui a nossa derivada particular, vai ficar derivada C1x, ou seja, eu derivo primeiro C1, vezes a exponencial de t sem derivar, mais, o pessoal fica misturando t com x, x com t, então nessa de C1x eu vou botar CT, né? Porque tem que ser tudo a mesma variável. Ou eu trabalho tudo com x, ou eu trabalho tudo com t, tá bom? Vou começar o t ali, eu vou deixar tudo com t. T e t. E me perdoem toda vez que eu misturar uma com a outra. Sabe que tem que ser uma variável só. Então, eu derivei a primeira, C1, vezes a exponencial de t. Agora eu vou derivar agora eu vou botar C1 sem derivar, exponencial de t, né? Vezes a derivada da exponencial de t, mas a gente sabe que a derivada da exponencial de t é ela mesma, então não muda nada. Mas, agora vamos para C2. Eu vou derivar C2 em relação a t, vezes a exponencial de 2t, mais C2 sem derivar, né? C2 sem derivar, vezes a derivada da exponencial de t, pessoal, de 2t. A derivada da exponencial de 2t, ela é quem? Ela vai ser 2 vezes, esse C2, né, no caso, 2 vezes a exponencial de 2t. Por isso que eu apaguei lá e coloquei o 2. Tá certo? Então, é o que a gente tem. Qual é a condição que a gente vai impor, pessoal? Vamos, aqui agora, impor. Você pega sempre as derivadas de C, né? Ó, vamos impor que as derivadas de C, ó, C1, linha t, vezes a exponencial de t, ok? Mais C2, linha t, vezes a exponencial de 2t. E nós vamos considerar que isso aí vai ser igual a zero, tá certo? Vamos impor que isso aí seja igual a zero. Portanto, o que é que nos resta aqui? O que é que nos resta? Que YP, nosso YP aqui, vai ficar só C1 vezes a exponencial de t, C1 de t vezes a exponencial de t, mais C2, né? Mais 2C2, na verdade, né? 2 vezes C2 de t vezes a exponencial de 2t, ok? C1 e C2. E aí eu vou precisar, aqui a derivada, né? A derivada da função. E aí eu vou precisar de fazer a segunda derivada. Calculando aqui agora a nossa segunda derivada, a segunda derivada dessa função vai ficar quem? Derivada de C1 vezes a exponencial de t sem derivar, mais C1 sem derivar, vezes a exponencial de t. A derivada da exponencial de t é ela mesma, né? Agora vamos para o C2, mais 2 vezes C' de t, vezes a exponencial de 2t, ou seja, não estou derivando a exponencial de 2t, derivei só o nosso C2, mais, agora, 2 vezes C2, né? 2 vezes C2 de t, vezes a derivada da exponencial de 2t. A derivada da exponencial de 2t, pessoal, tem o 2 novamente. Então, aqui, na verdade, vai ficar 4, né? 2 com 2 da derivada da exponencial vai dar 4. Vai ficar 4 vezes C2 exponencial de 2t. Bom, a gente já tem a primeira e a segunda derivada. Qual que a gente vai fazer agora? Vamos
agora substituir, fazendo aqui bem em detalhe para que vocês entendam o processo todo, certo? Vamos substituir agora YP, ou seja, essa solução particular que a gente achou, que a gente supôs lá no início. Vamos supor que vamos substituir YP, Y a derivada de P e a segunda derivada de P, certo? Vamos substituir na original, lá em cima. Então, ó, quem é a nossa EDO que a gente está querendo resolver? Nossa EDO que a gente quer resolver é essa daqui, ó. É a não homogênea, certo? Que a homogênea já resolvi. Eu quero resolver a não homogênea. Y2' menos 3Y' mais 2Y, né? Então, vamos lá, vamos substituir. Y2', vamos lá, colocar. No lugar de Y2', eu vou colocar o resultado que eu encontrei, que é C1' de T vezes a exponencial de T mais C1T vezes a exponencial de T, sem derivar, mais, né, 2C2' de T vezes a exponencial de 2T mais 4C2 de T vezes a exponencial de 2T menos 3 vezes Y'. Agora, Y', no lugar de Y' eu vou colocar C1 de T vezes a exponencial de T mais 2C2 de T exponencial de 2T. Fecho aqui. Aí tem ainda a outra parte que é do Y, né? É menos 3 mais 2Y, né? Mais 2 vezes Y. Mais 2 vezes. Aí no lugar de Y eu vou colocar onde a gente começou a nossa história, né? C1T vezes E elevado a T mais C2T vezes a exponencial de 2T. Tudo isso aqui tem que ser igual se eu estou substituindo na minha original, né? E eu estou supondo que é a solução, então tem que dar a exponencial de x, né? Seno de x, tá bom? Mais uma vez, eu estou colocando t porque eu comecei com t, mas ó, a questão é x, então a ideia era que colocasse x do início ao fim, tá bom? Mas é isso aí, a gente não vai brigar por causa disso, né? Então imagine que aqui é t, seno de t não muda nada, tá certo? Eu vou colocar seno de t lá, aqui. Vai ficar Euler elevado a t vezes o seno de t, tá bom? Se estiver refazendo, quiser fazer com x, você faz com x aí, se estiver fazendo aqui a aula. Então, vamos lá. Você fecha o parênteses aqui, né? Nesse aqui. Continuando, aqui o que é que a gente vai fazer? Vamos agora juntar os que são o C1, né? Ó, C1t vezes a exponencial de t. Onde é que tem mais C1? Vai ter aqui, ó, menos 3C1t, ó. Exponencial de t. Dá menos 2C1. Com mais 2, ó, dá 0, concordam? Então eu vou ter que essa parte, eu corto com esse que vai dar 2 e corto com esse que vai dar 3. Porque 1 mais 2 dá 3, com mais 3 dá 0. Agora os que tem só C2, ó, pessoal. Dá 4C2 vezes a exponencial de 2t. Eu tenho 4 aqui, tá bom? 4 aí e tenho mais 2 aqui, ó, nesse produto aqui, ó. 4 mais 2, 6. Não é isso? 4 mais 2, 6. Menos 6, ó, pessoal. 3 menos vezes 2 também dá 6. Então, corta também aqui em C2. Pessoal, sobra só os que tem C', ó. C', tá certo? C1' de t vezes a exponencial de t mais 2C' de 2 de t vezes a exponencial de 2t. Só sobrou isso e aqui desse lado sobrou o nosso Euler elevado a t vezes o seno de t. Se você está fazendo a sua questão, pessoal, e nesse momento aí você não sobra apenas o C1 e o C2', é porque você errou alguma conta do caminho.
Tem que sobrar só as derivadas de t, tá certo? E agora eu tenho outra equação aqui, ó. Tá bom? Eu tenho outra equação aqui. Portanto, o que é que eu tenho? Eu tenho que C1, a primeira condição que eu impus, que C1, linha de t, vezes a exponencial de t, mais C2 de t, vezes a exponencial de 2t, foi a primeira condição que eu botei, que isso aqui fosse igual a zero. E eu tenho agora a segunda equação, que é essa equação que a gente acabou de encontrar, que C1, linha de t, vezes a exponencial de t, ok? Vezes exponencial de t, mais C2, que é linha, né? Tá tudo derivado, né? C2 linha de t, vezes tem um 2 aqui, né? 2 vezes exponencial de 2t, isso daqui é igual a Euler elevado a t vezes o seno de t, tá certo? Então eu tenho esse sistema aqui, que é o que eu preciso, na verdade, calcular, né? Eu preciso saber quem é C1 e C2 linha. Bom, resolver sistema, vocês sabem resolver muito bem, né? Então, uma maneira que você tem de resolver, por exemplo, como esse termo de C1 é igual, basta multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1 ali de cima, para que não tenha tanta modificação, né? Então, vamos resolver esse sistema aí. Vai ficar o seguinte, ó, menos C1 linha de t vezes a exponencial de t menos C2 linha de t vezes a exponencial de 2t, isso aqui é igual a zero. Embaixo vai ficar C1 linha de t vezes a exponencial de t, não fiz mudança nenhuma, mais 2C2 linha de t vezes a exponencial de 2t igual a exponencial de t vezes o seno de t, tá certo? O seno de t. Então, portanto, eu posso, na hora que somar essas duas equações, né? Ou seja, quando eu fizer essa soma aí, vou colocar traço mais para cima, né? Ou seja, quando eu fizer essa soma agora dessas duas, nesse sistema, vai ficar como? Eu vou poder cortar C1 com C1. Então, aqui, cortado, fica C2 linha de t vezes a exponencial de 2t igual a exponencial de t vezes o seno de t, certo? Então, bora lá. Passar esse exponencial de 2t para lá, é como se eu multiplicasse aqui, ó, por exponencial de menos 2t. Então, multiplica aí, vai ficar C2' de t igual a exponencial de menos t vezes o seno de t. Próximo passo, integrar C2' de t, isso aqui, dt, igual a integral da exponencial de menos t vezes o seno de t, dt. Bom, pessoal, para resolver essa integral aqui, eu vou precisar usar por partes, né? Então, eu vou chamar isso aqui de asterisco e vamos resolver primeiro esse asterisco, depois a gente volta para cá, tá certo? Então, vamos resolver logo esse asterisco aí. Resolvendo, colocar nosso cálculo 1 para fora, né? Aí, resolvendo um asterisco, e a integral da exponencial de menos t, ok? A exponencial de menos t, seno de t, tá certo? Estou resolvendo essa integral aqui, dt. Bom, eu vou chamar u do seno de t e a derivada, claro, a derivada do seno é o cosseno de t. dv vai ser exponencial de menos t, portanto, o v vai ser igual a menos a exponencial de menos t, tá certo? Então, vai ficar a integral da exponencial de menos t vezes o seno de t dt.
Isso aqui vai ser igual a U vezes V menos Euler elevado a T vezes o seno de T. E aqui vai ficar menos, com menos daqui vai ficar mais, né? Mais a integral de Euler elevado a menos T vezes o cosseno de T dt. De novo, eu cheguei na integral que eu preciso por partes. Novamente, né? Preciso resolver por partes. Vamos chamar U de Euler elevado a menos T. Não, de cosseno, né? Vou chamar U de cosseno. U de cosseno de T. Du, a derivada do cosseno, a gente sabe que é menos o seno, tá certo? Derivada do cosseno é menos o seno. Menos o seno de T. E, claro, dV é Euler elevado a menos T. E aí, V vai ser igual a menos Euler elevado a menos T. Continuando, vamos ficar com o seguinte, ó. Vai fazer mais assim para ficar melhor de visualizar, né? Vamos lá. Então, vamos ficar com o seguinte, ó. A integral da exponencial de menos o seno de t, Euler elevado a t, vezes Euler elevado a menos t, vezes o seno de t dt, é igual a menos Euler elevado a menos t, né, pessoal? Aqui é menos, né? É U vezes V, Euler elevado a menos t, vezes o seno de t. O resultado dessa integral aí vai ficar o seguinte, ó, mais U vezes V, cosseno de t vezes exponencial de t, fica menos Euler elevado a menos t, vezes o cosseno de t, ok? Vezes o cosseno de t, menos a integral, menos com menos aqui é mais, menos com menos é mais, menos a forma fica menos mesmo, a integral de Euler elevado a menos t vezes o seno de t, tá certo? Esse aqui é o estado daquela integralzinha lá. Então eu posso fazer o seguinte, ó, pessoal, tem um sinal de mais, aqui é menos, posso colocar lá para o outro lado, concorda? Vai ficar 2 vezes a integral, essa parte é igual a essa, né? Ó, essa daqui igual a essa, eu passo para o outro lado, vai ficar 2 vezes a integral de Euler elevado a menos t vezes o seno de t, isso aqui, dt, né? dt, isso aqui vai ser igual a menos Euler elevado a menos t, percebam que tem menos Euler aqui e menos Euler aqui, certo? Sobre 2, não, vou botar o sobre 2 agora, não, que eu não botei ele ainda, né? O 2 está aparecendo do outro lado, né? Então vai ficar vezes o seno de t mais o cosseno de t, que o menos eu estou colocando aqui em evidência. Então, a integral da exponencial de menos t vezes o seno de t dt, isso aqui é igual a menos a integral, tá certo? De menos t sobre 2 vezes o seno de t mais o cosseno de t, ok? Mais o cosseno aqui de t. Descobrimos quem é a integral, aquele nosso asterisco, tá bom? Ou seja, isso significa dizer o quê? Que agora descobrimos quem é o nosso C2, né? Porque a gente sabe que C2 aqui, linha de t, vai ser igual o resultado que desse em asterisco. E a gente acabou de calcular aqui o resultado de asterisco. Então, quer dizer que o meu C2 vai ser igual a Euler elevado a menos t sobre 2 vezes o seno de t mais o cosseno de t. Ok, pessoal? Encontramos aqui o nosso C2. Nós estamos interessados em encontrar agora, né, pessoal? Nós estamos interessados agora em encontrar o nosso C1. A gente encontrou C2. Aí depois que a gente encontrar C1, encontrar C1 e encontrar C2, a gente vai substituir lá na nossa solução particular, tá certo?
Vamos, enquanto chegar na nossa solução, vamos colocar a nossa... nós vamos encontrar a nossa solução particular, beleza? Então vamos embora, vamos ver aqui como é que continua aqui. Então vai ficar o seguinte, lembrando que aqui tem um sinal de menos, né? Então menos aqui, né? Ó, menos e menos aqui. Vamos lá. Quem vai ser o nosso C1? Nosso C1, pessoal, basta substituir em qualquer uma dessas duas equações aqui, ó. Nosso C1 aqui, basta substituir em qualquer uma dessas equações aqui, ó. Nós temos C2' já, né? Então eu vou pegar o nosso C2' e vou substituir nessa primeira equação aqui, por exemplo, que ela se torna mais fácil, né? Nós sabemos que nosso C2' é eu elevado a menos t, né? Vou até ver se eu consigo botar ela numa nova página. C2', deixa eu ver aqui. Vai ficar, aqui vai ser o nosso C2'. Nós vamos colocar essa expressão que a gente acabou de fazer, né? Substituir aqui, ó. Nós sabemos que C1' de t vezes a exponencial de t mais, no lugar de C2', eu vou colocar o resultado, que é menos e elevado a menos t vezes o seno de t, né? Vezes o seno de t, isso aqui igual a zero. Opa, vezes, e esquecendo de uma parte, né? C2' vai ser exponencial de menos t vezes o seno de t, ok? Vezes o seno de t, vezes o Euler elevado a 2t, claro, né? Igual a zero. Então aqui é C1' de Euler, C1' Euler elevado a t, mais, botar esse por esse, vai ficar exponencial de t, vezes o seno de t, tá certo? Vezes o seno aqui de t. Portanto, isso aqui igual a zero, passando para o outro lado, C1' de t, né? Vai ficar igual a o menos o seno de t, certo? Coloquei direto, pessoal, porque esse aqui vai acabar cortando com esse daqui, vocês conseguem enxergar isso. Portanto, integrando agora aqui de um lado e integrando do outro, eu vou ter que C1' de t, isso aqui vai ser igual ao cosseno de t, certo? Porque a derivada do cosseno é menos o seno, dá certinho aí. C1' não, C', né? Só C, na verdade. Só o C1t, que integrei, né? Então, C1 de t igual ao cosseno de t. Então, encontramos aqui o cosseno de t. Então, quem é a nossa solução particular? A solução particular vai ser o Euler elevado a t vezes o cosseno de t, tá certo? Menos, né? Menos. Quem é o C2? O C2 a gente encontrou lá, foi quem? Euler elevado a menos t sobre 2 vezes o cosseno de t, seno mais cosseno, né? O seno mais o cosseno de t. Ok? Nós encontramos ela aqui na questão passada, né? Ó. Nosso C2 aqui, ó. Tá aqui, ó. Seno de t mais cosseno de 2t, né? Fazendo agora aqui a substituição. Vai ficar cosseno de t, não é isso? Menos o seno de... Opa, mais, né? Mais o seno de t. Então, esse aqui vai ficar, minha solução particular aqui vai ficar y particular, vai ficar igual a 2 vezes exponencial de t, vezes o cosseno de t, menos a exponencial de... tudo isso aqui multiplicado, claro, por exponencial de 2t. Quando eu fizer 2t com menos t, vai ficar t, certo? Exponencial de t vezes o cosseno de t menos exponencial de t vezes o seno de t, certo? Quando nós fizermos agora essas continhas, esse termo 2 menos 1 são iguais, né?
Vai ficar tudo isso aqui dividido por 2, né? Eu tirei o MMC. Então, a minha solução particular, a solução particular vai ficar 2 vezes 2 menos ele, vai ficar eu elevado a t, que aparece nas duas, sobre 2, vezes o cosseno de t menos o seno de t. Resposta final, né? Ou seja, essa daí, pessoal, é a nossa chamada solução particular da equação não homogênea, tá certo? Isso aí não é uma solução geral, é uma solução particular. Então, como é que eu calculo a solução geral? Então, minha solução geral, deixa eu botar a G aqui de geral, é igual a combinação linear das minhas DOs, da solução da equação homogênea associada, K2, né, exponencial de 2t, mais a minha solução particular, que é exponencial de t sobre 2 vezes o cosseno de t, vezes o cosseno de t menos o seno de t, tá certo? Então, essa daí é a nossa solução geral, tá bom? Solução geral. Beleza? Então, nós encontramos a solução particular e eu coloquei em exibir para vocês aí a solução geral para essa minha EDO. Legal? Vamos para mais um exemplo. Esse exemplo anterior, né? Esse exemplo aí anterior, eu coloquei ele fazendo todo o processo da equação característica, substituindo, impondo a condição. Então, eu fiz todo o processo para poder vocês entenderem que vai dar sempre dessa mesma forma, né? Mas também, claro, você está aí numa EDO mais rápida, né? Você quer resolver um projeto seu aí de engenharia ou de qualquer outra área, né? E aí você quer fazer de maneira mais rápida. Então, o que é que você vai fazer? Primeira coisa, não pode fugir disso, calcular as raízes da nossa EDO homogênea. Então, calculando aqui da homogênea, isso aqui vai ficar, a equação característica é r ao quadrado mais 1. Isso aqui é igual a zero. Nós sabemos que aqui só tem raiz nos complexos. Então, a solução, né? Solução para essa EDO aí, para a homogênea, né? A homogênea associada. Para a homogênea associada vai ser y igual, isso aqui vocês já sabem calcular, né, pessoal? Y igual a k vezes o cosseno de t, K1, né? Vezes o cosseno de t mais K2 vezes o seno de t. Tá certo? K1 vezes K2, isso aqui é igual K1 cosseno de t mais K2 seno de t, tá certo? Isso aqui é a solução para a nossa homogênea aqui associada, a gente já estudou isso em aulas anteriores, tá bom? E aí o que você vai precisar, na verdade, é resolver esse sistema. Para poder resolver essa EDO aí, isso aqui eu já estou fazendo ela de maneira mais direta, você vai precisar resolver esse sistema. O sistema que você vai precisar resolver é o sistema onde tem C1, linha x, no caso é t, né? Nós estamos usando t, vezes o cosseno de t, mais c', 2t, vezes o seno de t, ok? Isso aqui igual a zero. E aqui nós vamos fazer C1, linha de t, vezes a derivada do cosseno é menos o seno, então vou botar menos aqui, seno de t, a derivada do seno é o cosseno, mais C2 linha de t vezes o cosseno de t. Essa última é igual ao termo, né, que nós temos aqui, no caso é a secante, igual a secante. Então a gente vai lá e faz igual a secante, uma secante de t, tá certo? Secante, né? Secante de t, tá bem? Então vamos lá, temos que resolver esse sistemazinho aí, ó. Para não passar por todo aquele processo, você pode ir direto aqui para o sistema, né? Encontra a primeira solução homogênea, vai lá para o sistema e para resolver esse sistema aqui, basta que eu multiplique aqui em cima pelo seno de t, que eu quero eliminar o C1, ó, certo? Já tem que ensinar o contrário. E aqui embaixo eu vou multiplicar por cosseno de t. Então fica C1 linha, né?
de t vezes cosseno de t vezes o seno de t, tá certo? Vezes o seno de t, mais o C2' vezes o seno ao quadrado de t, isso aqui é igual a zero, tá bom? Esqueci de botar aqui em relação a t, tá certo? Mas aí vocês já estão entendendo. Aqui vai ficar C' menos, né? C'1 de t vezes seno de t vezes o cosseno de t, que embaixo vai ficar mais C2' de t vezes o cosseno ao quadrado de t, isso aqui é igual. Pessoal, a secante de t é igual a 1 sobre o cosseno de t, concordam? Quando eu multiplico, eu falo uma coisa e escrevo outra, é t, não é x não, t. Quando eu multiplico por cosseno de t, então o que acontece? Corto esse por esse, dá igual a 1. Na verdade, que vocês não estão vendo não por causa da minha imagem, né? Deixa eu botar isso aqui e aqui. Fazer aqui, ó. Secante, depois eu apago. Secante de t, a gente sabe que é 1 sobre o cosseno de t. Quando eu multiplico por cosseno de t, corta esse por esse, o resultado dá 1. Tá certo? Então, secante de t vezes cosseno de t é igual a 1. Legal? Então, aqui eu posso, na verdade, dizer que isso aqui é igual a 1. E aí eu vou ficar com o seguinte, ó. Esse daqui vai embora com esse termo. Vai me sobrar apenas, simplesmente apenas, nosso C2' de t. Aqui eu posso colocar em evidência. E aí fica seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Tá certo? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de t, isso aqui é igual a 1. E aí fica C2' de t vezes 1 igual a 1. Portanto, C2' de t é igual a 1. O que implica dizer que C2 de t é igual a t. Então, a gente já encontra aí uma das soluções, né? Ou seja, C2, a gente já encontrou C2. C2 aí é t. Vamos agora encontrar quem é o nosso C1, né? Quem é o nosso C1? Bom, eu vou substituir na primeira, né? Ou seja, eu tenho a derivada, eu sei que C2' aqui é 1, então eu vou pegar essa primeira aqui, tá certo? Vou pegar essa primeira aí. Vamos lá. C1 aqui está multiplicando o cosseno. Pronto. Então, ó, C1, nós sabemos que C1' de t, que é o que eu quero descobrir, está multiplicando o cosseno de t, tá certo? Mais C2' é 1, tá certo? Porque eu não uso C2, eu uso C2'. C2' é 1. 1 vezes o seno de t, tá certo? O seno de t, isso aqui é igual a 0. Então, C1' de t, isso aqui é igual. Eu passo para o outro lado, vai ficar menos o seno de t, tá certo? Sobre o cosseno de t. Está multiplicando aqui, né? Ó. Quando eu calcular agora aqui a minha integral dt, eu vou chamar u do cosseno de t. Então, du vai ser igual a menos o seno de t dt. Logo, C1, né? C1 de t é o mesmo que calcular a integral de 1 sobre u du. Mas a integral de 1 sobre u, C1 de t, é o ln de u, né? O ln aqui de u. Mas quem é o u? C1 de t vai ser igual ao ln do cosseno de t. Legal? Encontramos também C1. Então, vamos lá. Quem é a nossa solução particular? Vou colocar aqui só a particular. Solução particular. Aqui vai ser C1 ln do cosseno de t vezes o cosseno de t, né? O nosso C1. Mais o nosso C2. O C2 a gente acabou de encontrar aqui. É t, né? Mais t
vezes o seno de t, tá certo? Então, essa aqui é a nossa solução particular. Se pedir a solução particular, você acabou de encontrar, sem precisar fazer todo o processo, tá bom? E é isso, pessoal. Com esses dois exemplos a gente encerra. Vocês viram aí que os exemplos são bem longos, né? Para poder a gente construir tudo, a teoria, né? Mas não é tão muito difícil, tem que prestar atenção em cada detalhe. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.